Olá! Se você não me conhece ainda, o meu nome é Chayene, eu sou terapeuta sistêmica e energética e aqui no meu perfil eu te ajudo a se tornar uma mulher mais confiante, magnética e realizada no amor e na vida. Gente, eu tô de jejum hoje, eu faço jejum uma vez na semana e essa semana eu não consegui fazer antes, então ficou bem pro dia da live. E eu faço jejum de comida e água. Então não posso nem tomar uma aguinha. Se o tique e o teco aqui também não estiver funcionando muito bem, é isso. Porque assim, quando eu faço jejum, eu procuro ficar mais introspectiva, marcar menos coisas para fazer, menos coisas para falar, mas hoje não teve jeito. Ou era hoje, ou eu tinha que cancelar a live, mas eu falei, não. Eu vou assumir aí meu papel de adulto. O adulto, ele paga a conta, ele faz o que precisa ser feito. Eu prometi que ia ter live, vai ter live. Se eu quero emagrecer, eu preciso ir na academia. O adulto, ele paga a conta para o resultado vir. Então, hoje eu tô aqui, ó, na minha postura de adulta, fazendo o que eu prometi. Mesmo que me custe aí um pouco, porque é complicado a gente falar e não poder tomar uma aguinha, né? Mas vamos lá, a gente vai falar sobre limites hoje. Esse assunto que é tão importante e me veio essa ideia de falar sobre isso por conta de algumas mensagens que eu venho recebendo de mulheres que têm dificuldade de falar não, de se posicionar. Então, antes da gente começar, responde aqui para mim. Você já se sentiu mal, se sentiu invalidada em um relacionamento ou até mesmo na amizade, porque você disse não quando não, porque você disse sim quando na verdade você queria dizer não? Por você estar sempre cedendo demais? Você já se sentiu assim, mal, aquele mal-estar? E às vezes aí o que a gente faz? A gente acaba colocando a culpa no outro, né? Ai, olha, essa pessoa ela não vê que eu tô cansada, ai, eu não aguento mais isso. Mas na verdade é a gente que se coloca nesse lugar. A gente que não consegue falar não, de estabelecer limites, e a outra pessoa ela vai aproveitando, ela vai se entrando ali para ela conseguir o que ela quer, né? Que é um favor, ou que você faça alguma coisa para ela. Enfim, a gente vai aprofundar mais isso aqui. E por que que a gente tem tanta dificuldade de colocar limites? Porque muitas vezes, desde lá da infância, a gente já ouve que, ai, você é egoísta demais, ai, você não pode falar desse jeito com as pessoas, ai, você precisa ser boazinha. E aí a gente vai se anulando cada vez mais. E o que que acontece quando a gente não tem limite? Quando qualquer coisa tá bom, a gente não tem opinião própria, a gente vai se invalidando, a gente vai sumindo, desaparecendo dentro das relações. A gente deixa de existir ali. A gente vai se moldando tanto ao que as pessoas querem, ao que o outro quer, ao que a sociedade espera, que a gente nem sabe mais quem a gente é. E nem a pessoa que a gente está se relacionando, tanto num relacionamento amoroso, quanto num relacionamento de amizade. Essa pessoa ela nem sabe quem a gente é, porque a gente se invalidou tanto, se anulou tanto, porque inconscientemente a gente tem medo de ser deixada, de não ser amada, porque o desejo mais profundo do ser humano é pertencer. A gente tem essa necessidade de pertencimento. E como a gente vem desde a infância, as pessoas falando, ai, as coisas não são desse jeito, ai, você tem um gene muito forte, ai, você não pode falar assim, nossa, você não pode mostrar que você está com raiva, segura o choro. Tudo isso vai moldando a nossa personalidade e a forma que a gente é hoje em dia. Mas hoje em dia, como adulto, a gente precisa arcar com esse peso na consciência que pode vir quando você fala uma coisa que é importante para você. Ah, uma amiga sua te chamou para ajudar a fazer uma coisa lá na casa dela. Nossa, mas eu tenho uma apresentação do meu filho. Nossa, mas eu tenho isso de trabalho. Nossa, mas eu tenho isso daqui, o meu hobby. Eu tenho uma aula de pintura, eu tenho uma aula de qualquer coisa, eu não posso. Mas se eu falar que não, ela vai ficar chateada comigo. Mas você, como adulta, precisa bancar essa sua escolha de respeitar os seus limites. Então, primeiro a gente pensa quais são os meus limites, mas depois vem essa segunda parte do depois que eu já sei o meu limite, eu bancar, eu conseguir suportar esse pezinho na consciência. Isso é ser adulto. A criança que fica nessa postura esperando aprovação o tempo todo.
E muitas vezes a gente tem dificuldade também de estabelecer limites porque a gente precisou amadurecer muito cedo. Então, cuidar de um irmão, teve às vezes um pai ausente, uma mãe sobrecarregada, tudo isso vai formando essa personalidade dessa pessoa que se anula demais. Mas eu não estou aqui para apontar culpados, para colocar a responsabilidade em pai, mãe, periquito, papagaio. Não, todo mundo teve sua criação, nenhuma criação foi perfeita. O que eu quero trazer aqui é uma proposta de você, como adulta, fazer um pouco diferente do que foi. De você tomar as rédeas da sua vida e fazer diferente. Agora, com essa nova postura, com esse novo olhar de que você pode sim ter os seus limites e você tem a força aí dentro de você para bancar esses limites. Mas o que são limites? Eu gosto de pensar nesse conceito de limites e explicar como se fosse um jardim, como se tivesse um jardim no meio da cidade. E aí você vai lá, você cuida desse jardim, você rega, você apara as plantas e tudo. E tem alguma coisa protegendo esse jardim? Ou não? Ele tá ali, qualquer pessoa pode entrar, pode pisotear, pode pegar as flores, levar embora, mudar de lugar. Pode fazer isso com esse jardim? Ou não? Uma outra opção, você constrói um muro bem altão e nenhuma pessoa consegue nem ver aquele jardim. Ele fica lá, isolado. Quem é esse jardim, na verdade? Esse jardim, na verdade, é você. Nessa primeira opção, é quando você não tem limites. Parece que o botão tá borrado aqui. Nessa primeira opção, você não tem limites. Você deixa qualquer pessoa entrar e fazer o que quiser na sua vida. Deixa qualquer pessoa mexer no seu jardim e faz o que ela bem entender. No segundo, você coloca um muro muito alto e você se isola emocionalmente. Você não consegue ali se relacionar com as pessoas porque você sente que a todo momento elas estão invalidando os seus limites e você nem quer chegar a se relacionar para você não se machucar. Então, você constrói esse muro imenso e se isola dos relacionamentos. Ou também tem o terceiro ponto, a terceira opção, que é você construir um portão que aí sim você consegue controlar quem entra e quem sai. Você aí não fica totalmente isolada, você se protege, mas sem se isolar. Então, o limite é isso, é você construir esse portão. Você está disposta a se relacionar, abertas relações, mas sem se trancar e sem a pessoa invadir, te violar, sem você sentir que você nunca é ouvida, que você não é respeitada, que a sua opinião não importa. Por isso que os limites, eles são tão importantes. E agora que a gente já falou e você já entendeu por que é tão importante ter limites, a gente vai aprofundar um pouco mais. Porque tem muita mulher que me pergunta: nossa, Chay, beleza, mas porque a gente tem uma aula sobre isso lá no Código Feminino. Beleza, mas como que eu descubro os meus limites? Você vai descobrir os seus limites só olhando para você, só através dessa autoobservação, através primeiro do conhecimento, que é o que eu estou te passando aqui, mas depois, um segundo ponto, é você ir observando no seu dia a dia. O que te incomoda? Daqui a pouco eu vou falar sobre os 5 tipos de limites para você começar a observar. Os 5 limites os 5 tipos de limites que existem para você começar a ver o que faz sentido para você, o que é confortável, o que não é. E você vai precisar observar mesmo e anotar ou num caderno ou num bloco de notas ou começar a reparar que, nossa, olha, o jeito que essa pessoa falou comigo, isso daqui que ela fez, parece que eu não tô bem com isso não. E começar a trazer a consciência para esses momentos que você está se invalidando, que as pessoas estão passando do ponto com você. Então vamos lá falar sobre os 5 tipos de limites que existem. E o primeiro deles, o primeiro tipo de limite é o limite material, que tem a ver mesmo com as coisas materiais. Como você se sente quando alguém pega uma roupa emprestada sua sem pedir? Ou pega emprestado, mas não devolve? Sabe, principalmente em família tem muito isso, né? De mãe com filha, de irmãs principalmente, que uma vai lá, pega as coisas da outra e não devolve. Como que é isso para você? Quando alguém pega uma coisa sua sem avisar ou não devolve, ou alguém pega um livro seu e ele volta todo riscado, todo rabiscado, todo amassado. São essas coisas materiais mesmo.
E a gente tem o direito de se incomodar com as coisas. Isso vem muito lá da infância, da gente, ai, nossa, olha, ela pegou aquela blusinha que eu amo e nunca mais me devolveu, mas eu não vou cobrar, não vou falar para ela devolver não, porque é chato. Gente, isso é uma coisa que tem um valor ali, tanto material, mas também simbólico, uma peça que você gosta, você tem todo o direito de querer isso de volta. E não é de uma forma arrogante, de uma forma que você vai brigar, de uma forma que você vai virar uma pedra ali e tem que ser as coisas exatamente desse jeito. Não, mais para frente a gente vai falar que esses limites, eles são maleáveis, tem limites que você fala assim, não, isso eu não gosto mesmo que faz comigo. Ai, a pessoa, não sei, me xingar, fazer piadinha de mau gosto com o meu peso, com o meu nariz, com a minha orelha, coisas que eu não gosto. Então eu vou pegar e vou falar para ela, olha, eu não acho legal esse tipo de brincadeira, tá? Se você puder não fazer mais, algo nesse sentido. Não vai ser grossa, nada. Só vai ali colocar o seu limite. Tem esses limites que você não quer de jeito nenhum e tem aqueles limites que são maleáveis. Ai, olha, eu não gosto muito que quem eu não conheço, que vem me abraçar, me cumprimentar dando abraço. Não gosto muito. Mas assim, beleza, eu tô num contexto ali com alguns amigos conhecidos e chega pessoa ali que eu não conheço tanto, mas não tem tanto problema. Limites, então, maleáveis. Tem limites que é aquilo ali mesmo e limites que são maleáveis que às vezes você não gosta muito, mas você cede aqui, cede ali. Então, tem muito isso. E o primeiro ponto, então, dos limites materiais é você começar a pensar nessas coisas materiais mesmo. Como é para você? Se alguém pega a sua maquiagem sem pedir, sua bolsa, seu sapato, essas coisas mesmo do dia a dia, coisas materiais. Se isso faz muito mal para você, provavelmente você está tendo aí um limite violado e não é errado você se posicionar a respeito disso. Você não precisa ser aquela pessoa boazinha que agrada a todo mundo, que não pode achar ruim com nada. Não, você pode sim se posicionar. E você pode começar a pensar no limite material na sua casa mesmo. O que é ok para você na sua casa? Se alguém chegar com o sapato sujo de barro em cima do seu sofá, como é para você? Você pode se posicionar nesse sentido de não achar aquilo legal. Claro que tem as regras de etiqueta, né? Que a pessoa tá lá na sua casa, você também não vai dar um piti. Mas você pode ali conversar com seu marido, de então, num outro momento, vocês se reunirem em outro lugar. Se chegar alguém ali com cachorro, papagaio, periquito ali na sua casa e vai bagunçando tudo. São essas coisas sutis, mas você precisa começar a perceber isso em você. O segundo limite é o limite físico, que tem a ver com o corpo, que é sobre a questão daí do abraço, de você, de tudo que você tolera ou não no seu corpo. Você se sente desconfortável quando uma pessoa que você não conhece vem te cumprimentar com um abraço? Quando uma pessoa fica te cutucando para falar com você? Você sente que você precisa de espaço físico, ficar um tempo sozinha para ficar bem? Isso tem a ver com, então, limites físicos, que é tudo que tem a ver com o seu bem-estar físico mesmo, porque a gente vive no mundo, num país, quer dizer, a gente vive num país aqui no Brasil, as pessoas abraçam, beijam, nem conhecem direito, mas tem gente que não se sente bem com isso, e tá tudo bem. As pessoas não precisam ser iguais. E você precisa ter essa força dentro de você para bancar, porque se às vezes você vai conversar com uma pessoa muito expansiva, que já chega abraçando, beijando, e você é ali mais reservada, talvez ela não vai gostar tanto. Mas por que você precisa agradar a todos? A todo mundo? A gente não precisa, isso é um ponto muito importante também. A gente entender que a gente pode ser do nosso jeito, sim, mas que tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Não tem como a gente agradar todo mundo. Nem Jesus agradou, e quem somos nós, né? Agora nesse mundo, né? Então, os limites físicos é relacionado a isso, a coisas no seu corpo mesmo. Como que é para você se algum desconhecido te abraça, te beija, mesmo que seja assim de cumprimento mesmo. A pessoa veio te cumprimentar, como que é, para você não viver ali um tempo sem um espaço físico, uma viagem que você vai fazer em grupo? Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. Eu me enquadro para mim é difícil, assim, muito grupo, se eu não tiver ali um tempinho para ficar sozinha, um tempinho para me internalizar.
Isso tem muito a ver com questão de pessoas introvertidas e extrovertidas. Eu demorei para entender isso, mas sabia que as pessoas introvertidas, elas se recarregam no silêncio? E a extrovertida, ela se recarrega nesse momento de troca com pessoas? Eu não sabia disso. Eu soube recentemente. Eu falava, meu Deus, como que o Aleph mesmo, meu marido, ele é uma pessoa extremamente extrovertida, então ele gosta muito de estar com pessoas. Eu falava, meu Deus, ele não cansa, porque isso para mim é cansativo. Se eu fico ali um tempo com uma pessoa ou aqui mesmo em live falando, interagindo, eu preciso de um tempo para recuperar a minha força. Mas, gente, pasmem, pessoas extrovertidas, elas se recarregam nessa troca. Então, vamos lá. Então, esses são os seus limites físicos. Só você vai saber o que é aceitável para você ou não. O terceiro tipo de limite são os limites mentais, que tem a ver com ideias, crenças e opiniões. Que é, por exemplo, a sua religião, se você tem uma religião, espiritualidade, política, qualquer ideia que você tenha, que às vezes a pessoa lá não concorda com você e ela fica tentando te convencer. Não, você vai falar, eu penso diferente, está tudo bem. E ao mesmo tempo que você coloca esse limite, você também precisa respeitar o limite da pessoa. Se ela tiver uma opinião diferente da sua, você também não vai ficar tentando convencer ela que a forma que você pensa, que as suas ideias, que as suas opiniões são as melhores. Ser aquela pessoa que tenta convencer todo mundo de uma determinada coisa. Mas você também não precisa aceitar isso. Não estou falando que você não precisa aceitar no sentido de discutir. Você concorda, fala, nossa, é mesmo, né? Você não precisa bater boca, discutir com todo mundo. Não. Você só entende para você que isso é importante para você. E se for uma pessoa chata que fica lá te querendo te convencer de uma coisa que não faz sentido para você, o que você faz é se afastar. Mas você tem total liberdade de pensar diferente e de ter esses limites, de proteger o seu mental. E o quarto tipo de limite são os limites emocionais. E esses limites emocionais são difíceis da gente perceber e muita mulher sofre por isso. Como que a gente vê esses limites emocionais? É quando alguma pessoa faz alguma coisa pra gente e deixa a gente chateada, mas a pessoa fala: "Nossa, isso daí não foi nada". Não, para mim foi. Isso é um limite meu, é uma coisa que eu tô sentindo e eu valido o que eu sinto. Tem valor o que eu sinto. O que você sente precisa primeiro ter valor para você, para depois você externalizar. Outra coisa, sabe aquela amiga que ela sempre tá fazendo cagada e ela sempre te procura para desabafar, mas ela nunca muda a atitude? Você tem total liberdade de ir cortando esses laços, se tá fazendo mal para você. Ou aquele parente seu que só te procura quando precisa de alguma coisa, aquela amiga, aquela conhecida, que só te procura quando tá precisando de algo e às vezes ela tá passando por um momento difícil e você se sente mal quando você tá no momento bom ali da sua vida e você se sente mal porque ela tá mal também, e aí fica esse, ai, nossa vida, mas eu tô bem aqui, mas você tá me compartilhando essa coisa de você que não é tão boa. Não, você tem esse direito de ter esse limite emocional. O que é seu, o que é do outro é do outro. Às vezes em relacionamento com pai e mãe também, pai e mãe não devem compartilhar brigas, questões assim muito profundas e particulares do relacionamento com os filhos. Mas hoje em dia tem uma desordem, né? Porque na constelação, na filosofia sistêmica, os pais são maiores e os filhos são menores. Os filhos jamais devem saber de desentendimento que tem a ver com o relacionamento dos pais. E muitas vezes os pais desabafam, a mãe considera a filha como melhor amiga e vai desabafar, mas isso não é recomendado. E é também um modelo de limite aqui para você reconhecer, limite emocional. Se a sua mãe vier desabafar com você de coisa muito profunda dela, mãe, você é grande, eu sou pequena. A constelação familiar. Os pais precisam lidar com as consequências das atitudes deles. Uma coisa é vir conversar de um assunto, outra coisa é tem filho que carrega responsabilidades dos pais nesse sentido, em relação a relacionamento. Ah, porque minha mãe tá se relacionando com esse cara que não faz bem para ela, ou meu pai não faz bem para ela. Gente, isso não é assunto seu, é assunto dos seus pais. Quando você fica olhando para isso,
você está olhando para trás. O seu pai e a sua mãe, seu pai é a sua direita, sua mãe é a sua esquerda. Quando você fica muito envolvida em assunto deles, é como se você estivesse olhando para trás. E aí o que acontece? Não tem relacionamento próspero, porque você está presa ali naquela relação. Não tem financeiro, não tem saúde, não tem nada. Todas essas coisas, elas só estão disponíveis na vida do adulto quando ele está olhando para frente, não quando ele está olhando para trás, ali preso no relacionamento dos pais. Então, esses foram os limites emocionais. E, por fim, a gente tem os limites sexuais, que tem a ver mesmo com a sexualidade. O que é ok para você dentro da sexualidade? Você já disse não querendo dizer sim? Você já disse sim querendo dizer não por medo de ser invalidada, do seu companheiro ficar chateado com você? Alguma coisa nesse sentido? Como que é para você a questão do sexo no primeiro encontro? É ok, não é? São coisas particulares que você vai decidir por você. Sexo no primeiro encontro, eu já falo, sempre falo que não é uma boa escolha, porque o homem ele precisa de mais tempo para sentir que está tendo essa conquista. O homem é movido à conquista. Quando você já dá ali tudo de si no primeiro encontro, ele já sente que não precisa te conquistar, não dá tempo de fazer a conexão emocional, já tem a conexão sexual antes. É importante esse tempo da conexão emocional antes. Mas, ai, não, mas eu não quero, eu não acho, não concordo com isso. Beleza, faz o que você acha melhor para sua vida. Ai, porque a minha amiga, ela foi pra cama no primeiro encontro e tudo bem, ela casou, namorou, tá casando, beleza, mas isso daí é a exceção. Você quer viver mais de acordo com a exceção ou ter mais chances de desenvolver uma conexão com esse homem indo na regra, né? Que a maioria dos homens, eles perdem o encanto na mulher se elas vão para a cama no primeiro encontro. Mas você vai fazer a sua escolha e também vai lidar com as consequências dessa escolha. Mas como é para você essa questão do sexo no primeiro encontro? É ok, não é? Você sente que pode conversar sobre isso abertamente ou não? Então, é tudo que tem a ver mesmo com essa questão sexual. O que é ok para você e o que não é, de frequência, tudo isso para você fazer contato com você e perceber que você pode sim achar algo bom ou não achar dentro desse mundo da sexualidade. Que mais? Eu vou dar continuidade a essa live na semana que vem. A gente vai falar mais sobre limites, para essa live não ficar muito extensa, até porque eu não estou conseguindo nem tomar uma aguinha para não ficar cansativo para vocês e também para eu não ficar aqui sem voz, que às vezes estou dando até umas engasgadinhas. E você vai começar a identificar isso observando essas pequenas situações que te incomodam. Aquela situação que geralmente você engole seco e agora você vai começar a perceber a pessoa que fez piadinha lá com alguma insegurança que você tem no seu corpo, a sua testa, aquela pessoa que fica emprestando as coisas para você e nunca devolve. Você vai começar a reparar nisso e vai começar a parar de falar sim só para agradar. Você vai começar a se posicionar quando alguém entra no seu espaço sem comunicar nada. Você está no quarto, a pessoa já entra lá, não bate na porta nem nada. Se isso for importante para você, você vai começar a perceber aonde estão os seus limites. E eu já falei que se posicionar não é brigar. E é muito difícil a gente conseguir colocar esses limites por conta desse medo inconsciente que a gente tem de ser rejeitada. Porque a gente acha que quando a gente diz não, a gente é egoísta, que as pessoas vão começar a deixar a gente de lado se a gente não ceder o tempo todo. Mas é importante a gente entender que os limites, eles não afastam o amor, eles protegem o amor, porque sem limite, a gente vai se confundindo com a personalidade do outro, a gente já falou isso no começo dessa aula. A gente vai se relacionando e a gente às vezes até se perde da gente mesmo. A gente vai continuar essa aula, então, na semana que vem, a gente vai falar sobre os principais erros que impedem as mulheres de impor limites. O que acontece quando a gente não impõe? Vou dar um spoiler, a gente vai ficando com raiva da gente inconscientemente e vai ficando com raiva do outro, aí a gente vai
A gente está com raiva da gente porque a gente não colocou o nosso limite e a gente transfere essa raiva para o outro. Nossa vida, mas ele não pensa em mim. Mas você não falou nada. Como que ele vai adivinhar? Então a gente vai falar sobre os principais erros que impedem a mulher de impor limites, como estabelecer limites na prática e outros assuntos mais sobre limites. E se você quer aprender a colocar limites sem sentir culpa, a se relacionar, ter um relacionamento mais leve, com conexão, um relacionamento extraordinário e voltar para sua energia feminina, o caminho mais completo é através do meu programa O Código Feminino, que está ainda com cupom de desconto por tempo limitado. Então é só você ir lá no link da minha bio, clicar lá e já vai estar o cupom de 20% de desconto colocado automaticamente. Um beijo, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, coloca tudo isso em prática, percebe quais os limites que são importantes para você, o que está sendo ultrapassado e coloca em prática, porque os limites eles não afastam o amor, eles protegem o amor. Um beijo e até semana que vem. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui para mim nos comentários.